Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática e hoje vamos trabalhar com os números decimais. Eu sou a professora Carla e já a professora Flávia vem para trabalhar um pouquinho com vocês também. Tudo bem? Vamos ver os nossos materiais para a aula de hoje? Então, para hoje, nós precisamos do caderno, lápis, borracha e régua. Então, é material que vocês já estão acostumados. Então, um tempinho rapidinho para vocês se organizarem. Materiais prontos? Vamos relembrar a aula anterior? Então, olha lá. Na aula anterior, vocês viram a fábula do burro e o cavalo. Lembram-se? Cada um tinha um peso diferente que estava carregando. E aí, nós vimos que se eles dividissem essa carga, ficaria mais fácil, né? E para isso, nós trabalhamos com a média aritmética. Então, onde nós somamos a carga dos dois e dividimos por 2. Lembram-se? Depois, vocês fizeram o jogo das médias. E aí ficou uma tarefinha. Vamos para a tarefa? Então, olha lá. O número 1, vocês deveriam ter resolvido todos, né, por média aritmética. Mas olha lá o número 1. Maria fez 3 provas e tirou as seguintes notas: 60, 80 e 70. Qual é a média das notas de Maria? Lembram-se como deveriam fazer? Vejam, tem 3 notas, então eu preciso somá-las. E depois o que fazer? Dividir por 3. Então, olha lá. Somando 60 mais 80 mais 70, temos 210. Eu vou pegar esse 210 e dividir por 3. E aí eu obtenho 70. Foi isso que você fez? E então não esqueça de registrar que a média foi 70. Tudo bem? Vamos agora para o número 2. Qual é a média aritmética agora das seguintes notas? Vejam, na letra A nós temos 4 notas. Então, a primeira coisa, nós temos que somar as 4. Então, olha lá. 25 mais 32 mais 43 e mais 68 deu 168. E aí, como eram 4 notas, agora eu vou pegar o 168 e dividir por 4. E obtenho 42. Isso quer dizer que a média é 42. Tudo bem? Então, corrijam lá, né? Se tiver certinho, tudo bem, se não, arrume. Vamos para a letra B. Agora nós temos 5 notas. Então, olha lá, preciso somar as 5. Então, 45 mais 50 mais 60 mais 65 e mais 80, eu tenho 300. Como eram 5 notas, agora eu vou dividir o 300 por 5. E eu obtenho 60. E aí eu tenho que registrar que a minha média é 60. Tudo bem? Tarefa corrigida, coloquem lá o seu certinho, ou quem não acertou também, arrume e certinho para ele. E agora é a hora da nossa história. Então agora eu vou chamar a professora Flávia para que ela possa contar para nós a fábula da lebre e a tartaruga. Então vamos conhecer a fábula de Êxodo, A Lebre e a Tartaruga, escrito por Tânia Dias Queiroz e Paula Adriana Ribeiro. Um dia, uma tartaruga resolveu contar a todos os animais que era uma exímia corredora e que não havia páreo para ela. Nem mesmo a lebre conseguiria vencê-la. A lebre ouvia tudo, mas levava na brincadeira, até que a tartaruga lançou o desafio. Aposto como ganho de você numa corrida até a cidade. No mesmo instante, a raposa já começou a receber as apostas e os animais do gato ao elefante todos queriam apostar. A corrida começou e a lebre disparou na frente enquanto a tartaruga, em seus passos lentos, vinha atrás. O dia estava bastante quente e, como havia se distanciado muito da tartaruga, a lebre então resolveu tomar um banho no rio. Quando avistou a tartaruga, voltou a correr e mais na frente parou para descansar, pois a linha de chegada estava a alguns metros
e a tartaruga ainda demoraria muito a chegar. A lebre deitou-se à sombra de uma árvore, certa que não perderia aquela corrida de jeito nenhum. E lá vinha a tartaruga, animada e determinada a vencer. Não parou nem um pouquinho para descansar. Ela queria vencer. A lebre, despreocupada, pegou no sono e nem se lembrou da tartaruga. De repente, acordou assustada, com o grito da bicharada que recebia a tartaruga na linha da chegada. Que papelão! Não tem jeito. Moral da história: quem acredita em si mesmo sempre alcança os seus objetivos. Bem legal essa história, né? E vocês, o que acharam? Vocês imaginavam que a lebre ia parar e que quem venceria era a tartaruga? Então vamos lá. O que você acha, professora? Quem você acha que recebeu mais apostas? Olha, pela torcida da tartaruga na linha de chegada, eu acho que a tartaruga foi a mais votada durante a aposta. Eu também acho, mas eu não sei. A lebre seria mais rápida. Eu iria apostar na lebre, mas a tartaruga era muito determinada, né? Vocês não acham? Se você não conhecesse a história, apostaria em quem? Sem saber como terminaria. Em quem será que a gente apostaria? Você, professora Flávia, em quem você apostaria? Eu apostaria na lebre, porque ela tem fama de ser muito mais rápida do que a tartaruga. Pois é. E o que você acha que fez com que a tartaruga vencesse a corrida? A determinação, né? Ela não parou em nenhum momento e só parou quando chegou na linha de chegada. E assim nós devemos ser na nossa vida, inclusive na matemática. Às vezes a gente pega aquele problema um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais difícil. Nós precisamos ser determinados, ter paciência e tentar resolvê-lo. E na nossa vida também. Precisamos de determinação para alcançar as coisas que nós queremos conquistar. Não é assim? Então agora nós vamos olhar um pouquinho diferente essa história. Então vamos pensar na história que a professora Flávia contou há pouco, só que vamos pensar junto com os nossos números decimais. Então olha lá, para isso nós imaginamos que a lebre e a tartaruga iriam percorrer 2 quilômetros e colocamos aqui na reta numérica, para que a gente possa ir imaginando. Tudo bem? Então olha lá, prontos para começar? Então olha quem começou. Olha lá. A tartaruga começou bem lentamente, então ela se deslocou 0,1 quilômetros, ou seja, 1/10 de quilômetro. Lembram dos nossos números decimais? Então aqui, olha, nós temos a nossa reta numérica e ela está do 0 até 1, nós temos 10 divisões. Do 1 até o 2, nós temos outras 10 divisões para que nós tenhamos os nossos décimos. Olha lá, ela foi bem ligeira, né? E ela foi até 1,1 quilômetros. Então agora vamos pensar um pouquinho. 0,1 quilômetro, que é onde está a tartaruga, está mais próximo de qual número inteiro? Será que é do 0 ou do 1? Do 0, né? Ela está bem pertinho do 0. E agora vamos pensar aqui na lebre, ó. A lebre já está em 1,1 quilômetros. Ela está mais perto de quem? Do 1 ou do 2 quilômetros? Do 1 também, né? Ela está bem pertinho do 1 ali. Vamos continuar a corrida? Então, olha lá. A tartaruga deu mais uma corridinha. E olha lá, ela chegou até 0,4 quilômetros. E aí, nós vamos olhar novamente. 0,4 quilômetros está mais perto de qual inteiro? Será que está mais próximo do 0 ou do 1? Está mais próximo ainda do 0, né? Para chegar até 1, ainda falta uma distância maior. Tudo bem? Então agora vamos ver a lebre. Olha lá. A lebre, como é muito ligeira, ela quase chegou, né? E olha lá, ela chegou em 1,9 quilômetros. Ela está mais próxima de qual número inteiro agora? Do 1
ou do 2? Agora ela ficou bem próxima do 2, né? Concordam? E agora, o que será que aconteceu? Lembram da história? Olha lá. A tartaruga foi mais um pouquinho, porém a lebre resolveu dormir. Lembram-se dessa parte da história? Então a lebre agora, vamos pensar lá, ó. A lebre tá dormindo. E a tartaruga, onde está? Ela está mais próxima agora do 0 ou do 1? Olha lá. Agora ela ficou com apenas 3/10 de distância do 1, então agora ela está mais próxima do 1. E a lebre, despreocupada, está lá no seu soninho. Lembram-se da história? Ela ficou descansando, né? Mas a tartaruga era persistente, então ela continuou a corrida. Então vamos lá? Olha até onde ela foi. Agora ela chegou em 1,3 quilômetros. E a tartaruga não parou em nenhum momento. Ela persistia na corrida, mesmo sendo lenta. Lembram-se disso? Então, olha lá. E agora? Vamos pensar onde ela está? Será que ela está mais próxima do 1 ou do 2? De qual número inteiro ela está mais próxima? Olha lá. Ela está ainda aqui, ó, mais próxima do 1. Tudo bem? Continuando, a tartaruga era persistente, enquanto isso a lebre dormia. E como ela era persistente, ela chegou ao final. E a lebre continuava dormindo. Lembram-se? E olha lá. E agora? A lebre está mais perto de quem? Continua dormindo, mas está próxima dos 2 quilômetros. Porém, não ganhou. Tudo bem? Lembram-se que a história acabou assim? A lebre, apesar de ser muito mais ágil, acabou perdendo a corrida, porque a tartaruga era muito mais persistente. Então, nós também temos que ser persistentes. Então, vamos agora para a nossa tarefa. Olha lá, então agora é o momento que você vai anotar no seu caderno o título da nossa aula de hoje, a data e vai copiar este quadro. E você vai tentar lembrar agora da nossa história e tentar descobrir em qual inteiro é o mais próximo aqui, ó. Por exemplo, do 0,1. Será que o 0 está mais próximo ou será que o 1 está mais próximo? Então, pense lá e daqui a pouquinho eu volto para fazermos juntos. Tempinho para vocês.
Conseguiram imaginar próximo de quais inteiros os números estão? Vamos pensar juntos agora? Então vamos lá. Lembrando da nossa história, lembram-se que a tartaruga parou no 0,1? Ela estava mais perto do 0 ou do 1 inteiro? Do 0, né? Depois ela andou mais um pouquinho, a tartaruga ainda, e chegou no 0,4. Lembram que eu falei? Ela ainda estava mais próxima do 0 ou do 1? Novamente do 0. Agora nós temos 0,7. Vamos pensar um pouquinho. Será que já passou da metade? Está mais próximo do 0 ou do 1? Nesse caso, ele está mais próximo, está quase chegando no 1. Então, ele está mais próximo do 1. Aí, nós tínhamos 1,1. Lembram-se da nossa história? Ele estava mais próximo do 1, porque ele está ali bem do ladinho do 1. Lembram-se? Depois, 1,3. Está mais próximo do 1 ou do 2? E agora? Do 1 ainda, né? Ele está ainda pertinho do 1. E por último, 1,9. Está mais perto do 1 inteiro ou do 2 inteiros? Está quase chegando no 2, né? Então, ele está mais próximo do 2. Mas, professora, por que eu preciso saber de quem que ele está mais próximo? Vamos ver uma atividade que nos ajuda a entender isso? Então, vamos lá. Ao fazer compras, Leia usa a seguinte estratégia de cálculo mental. Olha lá, ela vai fazer essa lista de compras aqui. E olha a estratégia que ela vai usar. O que será que ela pensou? Vamos imaginar aqui, ó. Ela vai comprar frutas por R$ 4,71. Olha o que ela pensou. 4,71 está próximo do 5. R$ 4,71 está mais próximo dos R$ 5,00. Então, ela fez um cálculo ali. Depois, R$ 2,81 está mais próximo do R$ 3,00. Depois, ela vai comprar o leite aqui, ó, por R$ 3,26. Ele está mais próximo do 3, né? Ele está entre 3 e 4, mas está mais próximo do 3 ainda. E por último aqui, ó, um biscoito por R$ 2,38. Será que está mais perto do 2 ou do 3? Ainda está mais próximo do R$ 2,00, né? Que estratégia será que ela usou? Olha lá, qual a estratégia usada pela Leia? Ela fez arredondamentos, que era o que nós estávamos fazendo, verificando mais próximo de quem o número estará. Então, olha lá, isso facilita porque, olha lá, se eu vou ao supermercado com uma determinada quantia de dinheiro, eu gostaria de que os produtos que eu comprei, eu pudesse pagar com aquela quantia. Então, eu faço cálculo mental. E para facilitar o meu cálculo mental, eu posso fazer arredondamentos como a Leia. Então, olha o que ela fez. 5 mais 3, 8, mais 3, 11, mais 2, R$13. Então, ela imaginou que a compra dela dava mais ou menos R$13. Isso é aproximado, é cálculo mental, né? Mas então, qual será que foi o valor que ela comprou quando ela levou esses produtos para o caixa? O que a gente teria que fazer então? A adição desses valores, né? Então, R$ 4,71 mais R$ 3,26 mais R$ 2,81 mais R$ 2,38. Somando tudo, nós temos R$ 13,16. Então, olha lá, é bem próximo dos R$ 13,00 que ela imaginou, não é? Então, muitas vezes, essas aproximações nos ajudam. Então, em muitas situações. Vamos continuar analisando aqui? Então, olha lá. Desses produtos que a Leia comprou, qual será que era o mais barato? E qual será que era o mais caro? Então, para a gente descobrir isso, vamos utilizar a reta numérica? Então, olha lá. A minha reta numérica tem que ir de 0 até 5, porque eu tenho um produto aqui que tem o valor de R$ 4,71. Então, eu preciso que a minha reta vá até 5.
E aí eu vou pensar para colocar esses produtos lá. Então vamos começar pelo 4,71. Vamos pensar, ele está entre 4 e 5, certo? Então olha lá, ele está mais próximo do 5, como a Leia tinha pensado, não é mesmo? Então agora vamos ver o próximo, olha lá. R$ 2,81, ele está entre o 2 e o 3, mas ele está mais próximo do 3, como a Leia pensou. Depois, o leite, R$ 3,26, olha lá, ele ainda está mais próximo do 3. E por último, R$ 2,38, olha lá, ele está novamente entre o 2 e o 3, mas ele está mais próximo do 2. Tudo bem? Mas a gente não respondeu ainda. Qual será que é o mais barato e qual será que é o mais caro? Agora fica fácil, a gente olha na reta e descobre que o mais barato é a bolacha e o mais caro foi a fruta. Tudo bem? Deu para entender? Então vamos pensar mais um pouquinho? Olha lá. Podemos arredondar sempre para o inteiro mais próximo? Será? Vamos pensar em uma outra situação? O número 4,1 pode ser arredondado para qual inteiro mais próximo? Se eu só falar isso para vocês, vocês vão me responder que é para 4. E vocês não estão errados, mas tem situações que nós precisamos tomar cuidado. Vamos ver uma delas? Olha lá. Este portal aqui, ó, na cidade de Gramado. Olha o que tem lá na placa, ó. A placa está me dizendo que a altura máxima que passa nesse portal é de 4 metros. Certo? Então, cuidado com o arredondamento. Se um caminhão com altura de 4,1 metros passar por ali, será que ele passa? Não vai passar. Não tem como, porque ele é mais alto que o portal. Então, nós também precisamos tomar cuidado. Em alguns momentos, essa técnica não pode ser usada. Tudo bem? Mas na maioria das vezes a gente pode sim. Ok? Então, vamos continuar com as nossas atividades. Olha lá. Na reta numérica abaixo, o ponto identificado pela seta representa qual número decimal? Então, olha lá, nós temos 4 opções. Certo? Então, vamos pensar um pouquinho. 0,4 quer me dizer que ele não tem inteiro, então ele está entre 0 e 1. Será que pode ser ele? Não, porque a seta está aqui. Bom, mas então 0,45 ou 45 centésimos. Também, ó, ele não tem inteiro, então ele está entre 0 e 1. Quer dizer que essa também não é uma opção para nós. Vamos para o próximo. 4,5. Quer dizer que ele está entre o 4 e o 5, porque ele é 4,5. Será que poderia ser? Talvez, né? Mas eu não posso esquecer de olhar a última opção. 5,5. Vamos ter que pensar, ó. Se é 5,5, ele tem que estar entre o 5 e o 6. Já acho que não daria. Vamos confirmar? Então, olha lá. A minha reta numérica tem os inteiros, mas ela também está dividida, cada inteiro ao meio. Então, eu digo que eu dividi de meio em meio. Então, olha lá. 0, depois eu tenho meio, daí eu tenho 1 e 1,5. Depois eu tenho 2 e aqui 2,5. Aí eu tenho 3 e 3,5. 4 e 4,5 é a nossa resposta correta, ou 4,5. Tudo bem? Vamos para mais um? Então, olha lá. As balanças podem ser utilizadas para medir a massa dos alimentos nos supermercados. Na reta numérica estão representados os valores em quilogramas de uma balança. Novamente, a seta indica em quilogramas uma massa de. Então, quanto é o valor que está indicando essa massa aqui? E, novamente, nós vamos pensar ali nas nossas opções. Então, 0,30 ou 30 centésimos. Quer dizer que ele não tem um inteiro, olha lá, ó. Ele está entre 0 e 1.
E se é 0,3, aqui já está dividido em 10 partes, quer dizer que eu tenho décimos. E 0,30 eu também posso escrever como 0,3, lembram-se? Porque eu posso dizer que ele também é 3 décimos. E aí ele vai estar aqui, ó, 1, 2, 3 décimos. Ou quando eu divido a minha reta em 100 partes, daí ele vai ser 0,30. Tudo bem? Mas eles vão estar na mesma posição. Então, já vi que não é. Vamos para o próximo. 0,25. Não temos inteiros. Então, ele vai estar entre o 0 e o 1 novamente. Então, não serve para minha seta também. 2,30. Bom, quer dizer que eu tenho 2 inteiros, mas que eu passei. Então, eu estou entre 2 e 3. Talvez pode ser, né? Talvez seja a minha resposta. E 2,03. Também talvez seja. Agora nós temos que analisar mais de perto. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos colocar os valores na reta? Olha lá. 0,30, 0,25. Olha onde está o meu 2,30 e agora vamos tirar a dúvida. Olha onde estará 2,03. Lembram-se? É quando eu divido a minha reta em 100 partes. Então, este pedacinho teria que estar dividido em 100. E aí eu vou pegar só 0,3. Eu vou até o 2 inteiros e pego só um pedacinho do 0,3. Então, ele é bem pequenininho. Tudo bem? Então, nossa resposta correta é 2,30. Vamos adiante? Olha lá. Agora vamos pensar um pouquinho. Agora nós vamos colocar os números na reta numérica. Então, olha lá. Minha reta já está colocada aqui, ó. Do 0 até o 6, certo? Mas cada um já está dividido ao meio novamente. Então, quer dizer que eu posso fazer minhas marcações, certo? Então, olha lá. Vou marcar. Então, eu tenho 0, depois eu tenho meio, depois eu tenho 1, 1,5 e assim por diante. Certo? E aí, nós vamos observar os números que nós temos que colocar nessa reta. Então, olha lá. Nós temos o 0,4, 0,45, o 4,5 ou 4,5 e o 5,5 ou 5,5. Vamos começar pelos mais fáceis? Tem alguns que já estão na nossa reta, não tem? Então, olha lá. O 5,5 já está na nossa reta, facinho, facinho. Qual outro? O 4,5, estou ouvindo vocês falarem, o 4,5 também já está na nossa reta. Mas agora nós temos que pensar nos outros dois que ficaram. Eles estão na nossa reta? Não estão marcados. Então, nós vamos ter que descobrir a localização deles. Então, vamos lá. Não temos inteiro. Então, ele é 0,4 ou 0,45. Então, eu já sei que ele está entre o 0 e o 1. Mas o 0,4 tem que estar antes do 0,5, certo? E quer dizer que o 0,45 também, porque lembram-se que daí as minhas divisões têm que ser menores? Só que aqui já está, né, pequeno. Para eu colocar 100 pedacinhos ali, ia ficar bem difícil. Então, vamos lá. Então, tem que ser antes do 0,5. Então, olha lá. Dividir. Olha lá. O 0,4 tá fácil, né? Eu dividi ali em 4, ainda aparece. Mas se eu tiver que fazer divisões menores, fica muito difícil. Então, eu sei que o 0,45 vai estar depois do 0,4, mas antes do 0,5. Então, olha lá qual é a posição dele. Vamos lá? Foi fácil, né? Ajudando foi fácil, mas eu tenho certeza que vocês também conseguem. Vamos para o próximo? Ao serem colocados os números decimais 2 inteiros e 5 centésimos, 2 inteiros e 12 centésimos, 2 inteiros e 1 décimo e 2 inteiros e 25 centésimos em ordem crescente, tem-se. Qual dessas opções aqui é correta? Agora é com vocês. Vocês vão tentar descobrir qual a ordem crescente desses números decimais.
Então, lembrem-se de tudo que nós vimos até agora. Um tempinho para vocês pensarem bem e resolverem essa questão. Tudo certo? Tentaram resolver? Tenho certeza que vocês conseguiram resolver. Então vamos lá? Vamos pensar comigo aqui na resposta correta? Então olha lá, como que eu faria? Primeiro, todos os números que a gente falou estão entre o 2 e o 3 inteiros, certo? Então vou pôr na minha reta, entre 2 e 3 inteiros. Aí, primeira coisa que é bem legal de vocês fazerem é dividir sempre ao meio. Que a gente já sabe que está, né? Olha lá, 2, 2,5 e 3. E aí nós vamos começar a pensar nos números que nós temos lá no enunciado. Então, vamos lá? Olha lá. Nós vamos dividir novamente, porque todos eles estão antes do 2,5. Então, olha lá. Fizemos divisões aqui e dividimos em 5 partes. Então, nós temos 5 décimos, que é o mesmo que 50 centésimos. Lembram-se? Se eu dividisse bem pequenininho aqui, eu teria 50 partes do centésimo daí. Tudo bem? Tem que lembrar sempre disso. Então, agora vamos pensar mais um pouco. Olha lá. Primeiro eu dividi aqui os décimos, olha. Lembra que eu falei que eram 5 partes? Então, eu tenho 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 e o 2,5 que já estava. E agora nós vamos pensar que o centésimo é menorzinho que o décimo. Então, vamos lá. Olha lá, fizemos partes bem pequenininhas. E aí colocamos, olha lá, 2 inteiros e 5 centésimos. Então, olha lá,
Nós temos lá bem pequenininho dividido, certo? O próximo, olha lá. Nós temos o 2,1, que é 2 inteiros e 1/10, que já estava ali, né? A gente só colocou ele em outra cor, tudo bem? Vamos para o próximo. Depois nós teríamos um pouquinho depois do 2 inteiros e 1/10, olha lá. Nós teríamos 2 inteiros e 12 centésimos, olha. 2 pedacinhos para o lado, mas tem que lembrar que é pedacinho bem pequenininho do centésimo. Tudo bem? E agora vamos para o último, olha lá. É 2 inteiros e 25 centésimos. Então, quer dizer que ele vai estar depois do 2,2, certo? Porque ele vai ser menorzinho. Então, olha lá, 2,25. E aí, nós descobrimos que a resposta correta era a letra B. Tenho certeza que vocês fizeram. Mas quem, por um acaso, precisar, arrume lá. Tudo bem? E vocês viram como a reta numérica facilita? Então, pensem, se lembrem sempre da reta numérica. Tudo bem? Vamos agora para a nossa tarefa de casa. Então, agora nós temos 2 tarefas para casa. Você vai copiar e vai deixar para resolver após a aula. Tudo bem? Um tempinho aí para você copiar as tarefas.
Tudo bem? Tarefa copiada? Então agora vamos para o nosso quiz e a professora Flávia vai nos auxiliar. Então ela vai dar as dicas aí para vocês. Vamos lá. Então, primeira pergunta. Quais eram os personagens da nossa história? Vocês lembram? Será que era o cavalo e o burro? A onça e a tartaruga? Ou o coelho e o burro? Ou será que era a tartaruga e a lebre? Espera aí que eu vou dar uma ajudinha para vocês. Olha a dica aí. Lembram-se? Lembraram agora? Professora Flávia, você ajuda os nossos estudantes? Sim, então essa está fácil, né? A tartaruga que venceu a corrida e a lebre. Então a nossa resposta correta é a letra D. Vamos para a próxima? Qual o tema da aula de hoje? Será que eram números correspondentes? Ou números amigos? Ou será que eram números decimais? Ou números primos? O que vocês acham? Professora Flávia, nos socorra. Qual era o tema da aula de hoje? Essa eu tenho certeza também que os estudantes acertaram. Números decimais. Isso mesmo. Então a nossa resposta correta é a letra C, números decimais. Terceira pergunta para vocês. Qual das medidas abaixo está mais próxima de 2 quilômetros? Então vamos pensar. Será que é 1,3 quilômetros? Será que é 1,8 quilômetros? Será que é 3 quilômetros? Ou será que é 2,1 quilômetros? Qual será que é a nossa resposta correta, professora Flávia? Bom, tem duas ali que estão bem próximos, né? Que é 1,8 quilômetros e o 2,1. Isso. Mas entre essas duas que está mais pertinho é o 2,1 quilômetro. Então a nossa resposta correta é a letra D, olha lá. E é isso mesmo. Então lembram-se, 1,8 faltavam 2 décimos para chegar até o inteiro. E o 2,1 passou somente 1 décimo. Então tem que lembrar sempre disso. Quarta pergunta para vocês. Essa tá fácil, essa é muito fácil. Quantos metros há em 1 quilômetro? Será que são 10 metros, 100 metros, 1.000 metros ou 10.000 metros? Professora Flávia, nos ajude! Eu tenho certeza que eles já sabem essa também. Nesta é a letra C, 1.000 metros. Então, olha lá, nossa resposta, 1.000 metros. Então, por hoje é só. A nossa aula fica por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, até a próxima!